Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros para a segunda parte da parola 129, a segunda dentro do tema Sermão do Monte. E na primeira parte nós falamos a respeito de uma das bem-aventuranças que é chave, a questão dos aqueles que choram, né? A gente até brincou dos chorões, mas não é essa lágrima que você está falando, não, está pensando. É um chora a respeito de um sentimento de arrependimento, uma tristeza que te leva para a salvação, um reconhecimento de quem você é diante de Deus. Então, é impossível a gente conseguir guardar algumas coisas dentro da gente, é necessário a gente colocar para fora, e muitas vezes nós só conseguimos externalizar esse coração contrito, né? Essa posição de humildade diante do Senhor com lágrimas nos olhos. Então, agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar a respeito de Mateus 5:5, que é a terceira bem-aventurança, mas a segunda desta parola, onde o Senhor Jesus, então, vai falar para a gente a seguinte coisa: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Quando a gente fala a respeito de mansidão, muitos conceitos errados eles acabam vindo no nosso coração. E quando a gente fala de manso, a primeira coisa que vem na cabeça tange a questão do temperamento, né? Então você vai falar que manso é aquele que fala baixinho, é aquele que fala sempre sorrindo, né? É aquele que fala sempre num tom cordial. Mas se Jesus foi o homem mais manso da terra, eu vejo ele falando cada coisa áspera para os religiosos, né, para os doutores da lei. Eu vejo Jesus virando banca dentro do templo, ou seja, existe espaço para você ser manso, e esse espaço não necessariamente tem a ver com o tom da sua voz ou com o aveludado das suas palavras, né? Eu fui pegar, assim como eu fiz no primeiro bloco, eu tive o cuidado de ir no original do grego para procurar a palavra manso, tá? E olha só que coisa bacana, meninos. Manso não tem a ver com temperamento, como eu disse, né? Mas mansidão, lá em Gálatas 5, é uma parte do fruto do Espírito. E mansidão aqui a gente pode traduzir do original como alguém selvagem que se permitiu domesticar. Ou seja, eu me submeto, eu obedeço, eu me coloco debaixo. E olha aqui que gancho legal, hein, Will? Quando você falou no primeiro bloco sobre jugo, eu estava torcendo, cara, para você não entrar muito nesse tema de jugo, porque a questão de mansidão tem tudo a ver com jugo. Né? Por quê? Porque o jugo é aquela peça de madeira de dois buracos que você coloca em cima sobre dois bois. Né? E olha só que coisa legal que eu fiquei sabendo. Os dois bois, você não pode colocar dois bois novos ou dois bois velhos para estar debaixo do mesmo jugo, porque o boi novo, ele não sabe o ritmo, ele não sabe a velocidade, ele não sabe a força. Muitas vezes ele tem a força, mas ele se cansa muito rápido. Por quê? Porque ele não tem essa consciência de quanto tempo o trabalho vai demorar, de qual caminho que ele tem que fazer. Então, é sempre colocado um boi mais novo junto com um boi mais velho. Porque o boi mais velho é aquele que dita o caminho, o ritmo, a velocidade, a intensidade. E olha só que coisa legal, quando Jesus fala assim, toma do meu jugo, ele está dizendo a seguinte coisa: vem ser parceiro comigo da minha trajetória. Vem ser parceiro comigo do meu caminho. Então, quando Jesus fala aqui de bem-aventurados os mansos, ele está trazendo aqui uma palavra de submissão e de sujeição, que é algo que toca o nosso coração. Não é não, 04? Exatamente. Eu estava pensando, enquanto você falava, eu pensei nisso. Né? Eu não vejo Jesus um cara agressivo, mas eu vejo Jesus um cara sério. Né? Nem vou chamar de um cara, mas de uma pessoa séria,
que pode ser ter a fala mansa, né? Não trazendo uma comparação a uma banda nacional, né? Mas ele pode ter até uma fala mais tranquila, mas o discurso dele não era fácil. Tanto que os próprios discípulos falavam, dura esse discurso aí, né? Mas quando você falou do jugo, imaginei logo esse versículo, ele fala, pegai o meu jugo, né? Que é manso, e ele fala que ele é humilde de espírito, né? E aí a gente vai, você falou alguma coisa de transformação, a gente sabe quem faz essa transformação indo para Gálatas é o Espírito Santo. E eu lembrei também de um livro que eu li, se vocês não leram, leiam, O Avivamento no País de Gales, sobre o avivamento no País de Gales. Chama O Mundo em Chamas, sobre Evan Roberts. E numa passagem lá que eles estão contando uma história, diz que depois que os homens que trabalhavam nas minas de carvão se convertiam, os animais não mais os obedeciam, porque eles tratavam os animais na pancada, no xingamento, e agora eles estavam dóceis, eles estavam amorosos, e os animais não conseguiam reconhecer mais a ordem deles, né? Essa, para mim, é a transformação, né? Quando tornou aquele homem que era agressivo num homem pacífico. Eu estou com a King James aberta aqui, você vai me perdoar, vou usar, ou o Paulinho vai me perdoar. Qual a Bíblia que você está usando? King James, do Tiagão. Tá, não, eu não tinha entendido que era King James que você estava lendo. Aí ela vai dizer o seguinte, que a melhor palavra é humilde, mas essa palavra também pode significar pacífico, gentil, brando, suave, amável, dócil, submisso e resignado. Né? O resignado é que me chamou bastante atenção, que é uma pessoa que mesmo sofrendo o mal, ela não se revolta. Então, quando a gente pensa nessa mansidão aqui do versículo 5, é uma característica que todo cristão precisa, porque a gente passa por várias situações que vão precisar dessa mansidão. Imagina Moisés, eu estava pesquisando, claro, que eu lembrei desse versículo que era o homem mais manso que já existiu. E aí eu fiquei pensando também com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, tinha que ser uma pessoa muito pacífica para aguentar o que ele estava aguentando ali, porque ele tinha problemas diversos, tanto que é o sogro que o ajuda. Mas a característica de mansidão tem que ser de todo cristão. E para que essa característica, e aí a gente precisa levar mais a sério, sermos cheios do Espírito, para que o fruto do Espírito, onde está a mansidão, comece a brotar cada vez mais em nós. É difícil nos dias atuais, porque a gente vai se envolvendo com tanta coisa, e quando a gente menos espera, a gente está mais para o lado da carne do que para o lado do Espírito. E aí acaba nos faltando um pouco dessa mansidão. Mas eu creio que para todo ser humano, essa aqui é cristão, essa é uma das características principais, a gente conseguir ter essa humildade de ser manso, ser pacífico, levar paz. Embora muitas vezes a mensagem que a gente vai levar não é de paz, né? A gente vai levar conflito, porque Jesus diz que ele mesmo trouxe a espada na terra, né? Então, assim, a gente vai levar essa, mas de uma maneira como? De paz. Se vão receber ou não a nossa mensagem, não importa, importa que a gente pregou. Manso, né, como a pomba, não é isso que ele diz? Mas astuto como a serpente. Então ele não diz só seja manso, seja também esperto, mas seja manso também acima de tudo. Amém? Eu vou colocar uma pimenta aí. Como diz um amigo meu aqui da igreja, eu vou abrir uma caixa de minhoca aqui agora. Já que você falou sobre Moisés, por que Moisés, então, sendo o homem mais manso, ele não herdou a terra? É interessante isso, né? Porque a primeira vez que o povo o incita, né? Porque estava com sede, com fome, chorando, até dizer chega. Deus fala para ele, vai lá e bate na rocha. E aí ele bate e fere a rocha. Quem é a rocha? É Jesus, né?
E aí, quando o povo se incita de novo e fala, e ele vai lá de novo e começa a falar e maldizer o povo, falando que o povo era de serviço duro e tudo mais. E Deus fala para ele, fale a rocha. E o que ele faz? Ele bate, ele fere de novo. E aí a gente entende que, na verdade, ele não se submeteu. E aí nós começamos a entender um ponto bem interessante aqui sobre a questão da mansidão. Na Bíblia Amplificada, eu não vou ler na Bíblia King James, eu vou ler na Bíblia Amplificada. 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 Diz assim, ó, que bem-aventurados são aqueles que têm a mente paciente de tal forma que tem uma longanimidade, né? Ou seja, se submete a tal ponto que o ânimo é longo. E quando Moisés ele é instado, eu acho que ele já estava, eu falo, rapaz do céu, pelo amor de Deus, me põe numa catapulta e já me lança lá para a Terra Prometida. E, na verdade, Deus estava explicando, mostrando algo que ali viria na nova aliança, nós entendermos sobre confissão. Porque o que Deus estava falando é, libera uma palavra, né? Só que Moisés, ele estava debaixo da lei, então ele só sabia fazer a obra. Então, quando nós estamos debaixo da lei, que não é o nosso caso, o que acontece? A gente opera pelas obras. E Deus ali estava explicando para Moisés que haveria um tempo em que as pessoas deveriam se submeter pela palavra. E aí eu estou apontando para uma mansidão que é de sujeição. E aí, de fato, eu gosto de uma expressão, não vou me lembrar quem o ministro que falou isso, mas ele fala assim, você quer ver uma pessoa que é espiritual, não é se ela flui nos dons, não é se ela ora em língua, se ela profetiza, se ela cura, se ela rodopia, se ela dá um salto mortal, mas é se ela manifesta o fruto do Espírito. Então, se ela manifesta a respeito da mansidão, se ela se submete. Lembra o que aconteceu quando a Miriam e Arão se levantaram contra Moisés? Ele não foi tirar a satisfação deles. Ele simplesmente se prostrou. Ele se sujeitou. Para mim, eu acho que o maior exemplo de mansidão, pode soar estranho, é Davi. Quando Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão, ele está fugindo de Absalão, um maluco lá começa a amaldiçoá-lo. Aí tem um cara que vira para Davi e fala assim, peraí, vamos resolver essa parada ali agora. Ele fala, não. Quem sabe não foi Deus que mandou ele me amaldiçoar? Né? Então, lógico, eu estou tomando um exemplo. Né? Porque a palavra do Senhor fala que a maldição sem causa não gera efeito. A palavra do Senhor fala que Jesus, através da crucificação, ele se fez maldito por nós, tal. Mas veja, como nós estamos falando sobre essa questão da mansidão, ele está falando daqueles que se submetem, aqueles que são sujeitos, né? Ele fala, olha, herdarão a terra. Então, ou seja, aqueles, e aí seria interessante se nós pudéssemos chegar lá em Gálatas, capítulo 5, porque Paulo ele vai dizer o seguinte, que contra, ou seja, acerca dessas coisas, ou seja, acerca daquilo que é o fruto do Espírito, não existe lei contrária. Não existe nada que se levante contra. Então, se eu tenho a manifestação do fruto do Espírito, eu herdo a terra. Agora, se eu inclino para as obras da carne, Paulo vai dizer aos romanos que eu me faço inimigo de Deus. Então, se eu dou vazão para a carne, eu não me submeto, eu não me sujeito àquilo. E aí, quando nós vamos lá para Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, no verso 21, vai dizer o seguinte, portanto, despojando-vos de toda impureza, de acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Ou seja, a palavra mansidão aqui, de novo, veja, nós vimos lá em Moisés, nós vimos em Jesus e agora nós vamos para o Tiago. O Tiago está falando, olha, acolha com mansidão a palavra. Quem é a palavra? O verbo se fez carne. Então ele está falando, acolha com mansidão, abrace, seja humilde, se submeta a essa palavra.
Isaías capítulo 1, verso 19, se atentamente, pois, ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fazer tudo como ali está escrito, comereis o melhor dessa terra. Então, para eu comer o melhor da terra, eu tenho que me submeter a quê? A palavra. Aí eu volto naquilo que vocês estavam falando. Jesus, ele entra, e nesse domingo, eu dando aula na igreja, um rapaz falou assim, que Jesus, ele tinha o chicote ungido, né? Porque quando deu a estalada nas costas lá do negro, isso que significa dizer? Né? Jesus não está falando de temperamento, porque você pega Pedro, um homem que arrancou a orelha de Malcolm, você vê, e depois ele, quando ele se submete à palavra, 3.000, 5.000, e a igreja vai crescendo, né? Então, bem-aventurados são aqueles que se submetem, né? Que tem um ânimo longo, que permite com que o Espírito o conduza, que ele respeita a voz do Espírito, que ele ouve a voz do Espírito dizendo, esse é o caminho, andai por ele, que ouve a palavra, que lê a palavra, que se imerge na palavra, porque é isso que Tiago está falando. Com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que interessante. Tiago está falando, se eu acolho com mansidão a palavra, eu salvo a minha alma. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque herdarão a terra. Qual a terra? Qual é a terra prometida? Nada mais é do que um apontamento daquilo que Jesus ele fez, fará nas nossas vidas. Ele já fez na cruz e fará quando ele nos buscar nos altos céus. Poxa, a gente estava conversando um pouquinho em off antes de começar a gravar. Enquanto o Wilson estava falando a respeito dessa questão da sujeição, né? Me vem sempre no coração, e a gente sempre tem essa preocupação de estar trazendo alguma coisa que ela seja prática, né? Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, para que essas palavras não se tornem uma série de discursos teológicos, não é nada disso, é muito pelo contrário, a gente quer trazer fundamentação bíblica para que você possa romper com seus obstáculos, que você possa romper com suas limitações, para que você possa andar de glória em glória, de vitória em vitória, com intimidade com Cristo, buscando, né, sempre a presença dele, a face dele. Mas enquanto ele falava, me veio agora para a gente refletir, acho que no finalzinho dessa segunda parte, de duas coisas, mas a gente pode fazer, inclusive, até uma ponte com o primeiro bloco, que é assim, mansidão, ela é expressa a partir do momento que você escuta algo que você não... que é uma força contrária, vamos dizer assim, né? Hoje vou reformular a frase, né? Quer saber quem é manso de verdade? Fala não para ele. Aí a gente começa a entender assim, olha, quantas vezes nós, né? Nós, eu digo literalmente, nós três mesmo, Paulinho também, né, e aqueles que nos cercam, aqueles que convivem conosco na escola, na igreja, no trabalho, enfim, a gente percebe que a gente perde a mansidão de uma forma, às vezes, rápida, quando algo nos contraria. Eu acho que o grande termômetro para a gente poder medir como é que está o nosso nível de mansidão é ser contrariado, né? Isso pode acontecer no nosso trabalho, pelo nosso chefe, pelo nosso colega de trabalho, isso pode acontecer dentro da igreja, com alguém no ministério que trabalha conosco, com alguém que está no grupo conosco, né? Isso pode acontecer em uma série de lugares. Mas, de fato, né, como o Wilson gosta de falar, de fato e de verdade, né, esse aqui é um alerta para todos nós. Quando começamos a ser influenciados por uma mentalidade do mundo, de que nós precisamos, vamos dizer assim, não podemos ser contrariados em momento algum. O mundo está aqui para nos fazer felizes. O mundo está aqui para nos agradar, né? O mundo está aqui para nos servir. E aí eu vejo muitas vezes a gente se comportando de uma forma que biblicamente não é bacana. E aí eu quero estender essa fala com o Chan, para começar com o Chan.
E quando é Deus que nos contraria? E quando a gente pede alguma coisa para Deus, ou a gente tem um plano muito bom na cabeça, um planejamento, um projeto que a gente fala, isso aqui é simplesmente sensacional, né? Isso aqui é de Deus. Aí Deus vem e fala assim, não, corta embaixo na raiz para não sobrar nenhuma chance de você continuar com aquilo. Quando Deus nos contraria, Chan, como é que funciona essa questão da mansidão? Como é que você enxerga isso? Já viu alguma história nesse sentido? Miriam, manda quem pode, não é isso? Cara, é assim, eu entendo que tudo isso vai partir sempre do nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento for muito superficial, a gente não vai conseguir entender, nem quando ele disser sim, nem quando ele disser não. Quando o nosso relacionamento, mesmo que a gente queira muito algumas coisas, a gente pode ir para Paulo. Paulo queria pregar para um lado, Deus dá uma visão para ele, depois o próprio Espírito fala com ele, ele vai para outro. E para onde ele vai preso. E quando ele vai preso, um milagre acontece dentro de uma cadeia e uma família é salva. Mas a intenção de Paulo era outra, o plano de Paulo era outro. Mas ele passou muito tempo orando, ele passou muito tempo buscando a Deus. O que eu acho que a chave sempre para nós será uma comunhão com Deus. Porque aí a gente ou vai estar cheio de Espírito, ou a gente vai estar cheio de nós mesmos, da carne. Então essa submissão, enquanto o Will falava, e ele acho que ele terminou com essa frase, eu estava escrevendo aqui, né? Essa mansidão, que é uma submissão à vontade de Deus, se a gente tiver isso bem convicto dentro de nós, e eu sei que isso não é de uma hora para outra. Tem pessoas que pegam rápido, mas eu acho que a grande maioria vai com o passar do tempo. A gente vai aprendendo, né, por exemplos de outras pessoas, mas conosco mesmo, com os nossos exemplos, se a gente for esperto, né, senão a gente vai continuar sempre dando volta no mesmo assunto. Mas vai ser a submissão para que a gente possa herdar. O Will citou essas coisas na frase dele, eu ia escrever, ele terminou com essa frase, submeter a Deus, a gente vai herdar a terra, herdarão a terra, ele está falando de algo no futuro. Mas a gente já sabe que lá em Isaías 1:19 vai dizer que a gente vai comer o melhor se a gente obedecer. Né? Deuteronômio, no 28, vai falar isso. Então a gente já sabe que essa terra aqui que a gente está, mas ele está dizendo, ele está apontando para o futuro, que foi onde o Rio terminou, ele está apontando para o novo céu, para uma nova terra. Se a gente conseguir obedecer nas pequenas coisas, quando ele pedir coisas maiores, a gente vai abrir mão. O problema maior hoje é que eu acho que a gente não está conseguindo obedecer nas pequenas coisas. É o que você fala, mas isso aqui é o que me deixa feliz. Eu escuto muito assim, e aí eu vou passar a bola para vocês, algumas pessoas falando o seguinte, se o teu pastor libera, se o teu pai libera, então não tem problema. A gente nunca ouve assim, vai buscar Deus. Deixa Deus falar com você. Poucas vezes a gente escuta isso. Porque o meu pastor pode ter uma visão de algum assunto que não vai bater com a palavra. Porque esse assunto não é tratado de uma maneira clara, tá? Eu não quero confundir ninguém aqui. Tem assuntos que não são claros, mas quando você vai para a oração, quando você vai para o jejum, aí muitas vezes é que vem o não de Deus, né? E aí olha só que interessante, tem uma pregação que é o não de Deus, né? Que o não de Deus para Ana durante muito tempo, uma hora gerou Samuel. Precisava-se de uma nova linhagem de profeta e de sacerdote. Mas durante muito tempo Deus disse não para o ventre dela. Mas na hora que Deus disse, na hora certa Deus disse sim, e se levanta um dos maiores sacerdotes e profetas de Israel. Então muitas vezes o não de Deus, num primeiro momento, é ruim para a gente. Pode ser num relacionamento, pode ser numa igreja, pode ser num cargo, pode ser numa empresa. A gente não entende naquele momento. Mas quando passa-se o tempo, a gente fala, pô, ainda bem que ele não deixou. Né? Eu já tive situações que eu falei assim, não vai ser da empresa. E eu fiquei, cara. Fiquei lá na empresa mais uns 6 meses, assim, cara, contra a minha vontade, vendo injustiça. Até o dia que sentou, eu estava na mesa de reuniões, sentou um motorista da empresa,
e falou assim, Xandão, por que Jesus morreu na cruz? E aí, do meu lado, tinha um irmão de uma certa igreja que já entrou no assunto e falou assim, se você entregar a tua vida para Jesus, teus problemas financeiros acabaram. Aí eu olhei para esse irmão e falei para ele assim, e Jó? Esse irmão catou as coisas e saiu da mesa. Quando voltou, só eu e esse motorista, Júlio, se você estiver me ouvindo, um grande abraço. Eu expliquei para o Júlio, Julião, Jesus morreu na cruz para nos religar a Deus. Expliquei o plano da salvação rapidamente. Quando ele saiu da sala, eu fiquei sozinho. Eu voltei para o meu relatório de vendas, eu escutei assim, acabou. Eu falei, acabou? Acabou o quê? Eu pensei que eu tinha pensado alto. Eu escutei, ele era o único que não havia recebido. Aí me veio a luz, era uma quinta-feira, eu entendi que de alguma forma todos que estavam à minha volta eu conseguia evangelizar, porque eu me converti, eu estava dentro dessa empresa, eu fumava, eu bebia, eu usava algumas drogas, as pessoas sabiam que conviviam comigo e viram a transformação. Na segunda-feira, veio o desligamento que eu queria. Quer dizer, o não de Deus me fez sofrer durante uns 6 meses. Eu queria ir embora. Não aguentava mais aquele ambiente. Mas Deus, não, fica aí. Ele usou um profeta para falar comigo. Você tem uma missão lá para mim. E quando o Júlio foi o último, aí eu tive minha carta de alforria, eu pude ir embora. Mas o não me doeu alguns meses, né? Mas vale mais obedecer do que sacrificar. Esse teu testemunho, Chay, eu já ouvi muitas vezes. E todas as vezes, assim, não tem como não ser edificado, né? Eu estou lendo um livro do Tony Cook, chamado Em Busca de Paulo. E eu estava conjecturando algumas coisas no meu coração. E tem exatamente uma frase. Ele fala assim, muitas vezes você quer sair de um ambiente, mas você está numa fuga e você vai entrar em desobediência. E você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, a gente muitas vezes brinca aqui que a gente é parado na rua, né, recebemos e-mails e tudo mais. Lógico que isso é uma brincadeira. É fato que a gente tem pessoas que nos elogiam e falam sobre os paroleiros, mas todas as vezes que a gente tem um testemunho forte como esse, eu tenho a convicção de que você que está nos ouvindo foi tocado profundamente. Porque, de fato, eu não vou me lembrar qual é o avivalista que disse isso, que ele diz assim, o falar muito pode até convencer, mas é o exemplo, né, o testemunho que arrasta. Eu parafraseei, essa frase é totalmente diferente, tal, mas que você possa pegar esse testemunho do Xandão e se submeter. Porque eu encerro a minha parte aqui falando algo que está lá em Hebreus. E Hebreus diz que Jesus, ele aprendeu pelo sofrimento. E aí você fala, que sofrimento é esse, né? Porque, na verdade, Jesus ele se submeteu à plena vontade de Deus de forma irrestrita. E como que ele obedeceu? Como que ele aprendeu? Porque imagina que ele, estando junto ao Pai, tanto depois ele ora, né, e fala, Pai, agora me restitui a glória que eu tinha, né, que agora eu vou voltar, a minha missão eu já cumpri aqui. E ele aprendeu porque ele se esvaziou, porque ele se submeteu, ele foi manso. E ele falava, a minha vontade é a vontade do Pai. Eu não faço nada sem ver o Pai fazer. Eu não falo nada sem ouvir o Pai falar. E em 1 de João vai dizer que assim como ele é, nós devemos ser. E assim como ele anda, assim como ele andou, nós devemos caminhar. E, Xandão, obrigado, porque nesse dia de gravação, o Arthur ele tinha falado para eu falar um tema aqui, e na próxima parola nós vamos falar sobre cura interior, onde nós vamos liberar perdão para o Arthur. Mas não tem como... esse teu testemunho é muito forte. E talvez a título de sugestão, Arthur, porque eu tenho por admiração muito o Xandão.
Quando eu falo que ele me tirou da sarjeta, gente, a gente brinca muitas vezes aqui, mas ele foi o único que me viu na conversão de fato. E tem muita coisa, né? Que eu lembro quando ele falava assim: não, calma, um dia ele vai melhorar, um dia ele vai melhorar. Xandão, não melhorou. Eu tô para ver, mas não melhorou ainda. Mas sabe, tem muito testemunho muito bacana de sujeição do Xandão. E não estou falando isso para engordar o coração dele, não. É porque, de fato, enquanto ele testemunhava, eu me lembrei de alguns testemunhos dele e me lembrei de uma vez, quando falando com o Vitor. Talvez um dia a gente pudesse chamar o Vitor também para participar aqui conosco. E eu lembro que o Vitor, ele orava pelas coisas mais simples. E eu falava, meu, que cara mais maluco, nada a ver, né? E com o passar do tempo, a gente começa a entender que, de fato, a gente tem que falar, Pai, se for da tua vontade. E isso é submissão, isso é mansidão, isso é o entender. E aí, Arthur, se você pegar na Bíblia, você vai ver os nãos de Deus. Não comerás da árvore do conhecimento, não deis lugar ao diabo, não saia da tua boca a palavra torpe, não andeis ansiosos, não menta, não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem, não adorarás, não farás nenhum trabalho, nem tu nem teus filhos no dia do descanso, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, não desprezeis os pequenos começos. Veja, quantos nãos, e olha que deve ter outros. Será que Deus ele falou não aqui à toa? De fato. Toda a direção de Deus ela é algo para não só nos instruir, mas muitas vezes para nos proteger, né? Eu sempre, a gente que tem criança perto da gente, né? Toda vez que a gente fala não para uma criança, não é porque a gente não gosta dela, muito pelo contrário. Cada não que a gente fala é exatamente por amor que a gente fala, né? Mas, gente, que palavra gostosa, muito boa mesmo, ó. Paulinho, foi muito bom hoje, né? Com você. Não está com você. Eu não queria ser grosso desse jeito, né? Mas já que você falou, beleza. Muito bom, encerramos aqui então a Parola 129, a segunda, dentro do tema Sermão do Monte, falando hoje especificamente sobre duas bem-aventuranças, né? Aqueles que choram e os mansos. Semana que vem estaremos de volta com mais duas bem-aventuranças. E você já sabe, né? Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast, tanto no Spotify como no Deezer. Aí você escolhe o que é melhor para você. O importante é você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem publicado aqui nas nossas redes sociais e também no YouTube. Esperamos vocês na semana que vem com mais uma parola inédita. Muito obrigado, 04. Muito obrigado, Mente Brilhante. Estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.